salva e liberta e batiza com o Espírito Santo. É por isso que eu estou aqui atravessando tempo, tempestade, luta, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu respeito esta noite. E ao teu respeito, quantos acreditam nisso? Dê glória para Jesus, dê glória para o Eterno, porque Jesus está neste lugar. Aleluia! Diz a Bíblia que nesta época Jesus estava nas suas viagens missionárias. A Bíblia diz que Jesus havia atravessado o lago de Genezaré. A Bíblia diz que quando Jesus atravessou para o outro lado, Jesus estava sendo acompanhado. Havia uma multidão que estava ao lado de Jesus. Havia uma multidão que estava seguindo a Jesus. A Bíblia diz que nesse tempo, nesse inteirinho, apareceu um homem por nome Jairo, pedindo para que Jesus fosse na sua casa e colocasse as tuas mãos sobre a sua filha, pois a sua filha estava quase à morte. E Jesus, irmão, se pôs a caminho. Jesus se pôs a caminho para atender, para ir ao lugar da necessidade, para ir para a cena da necessidade. Neste período, Jesus está acompanhado de uma grande multidão. Jesus está acompanhado pelo pai da menina. Jesus está acompanhado pelos seus discípulos, e Jesus está a caminho. Guarde essa palavra: Jesus está a caminho. Jesus está a caminho. Diz a Bíblia, amado, que neste momento, a Bíblia diz, todos os três evangelistas, tanto Mateus, quanto Lucas e quanto Marcos, eles apresentam um quadro caótico. A Bíblia diz que quando ele estava a caminho da casa de Jairo para atender a uma necessidade, a Bíblia diz que apareceu no meio do caminho. O que? Apareceu no meio do caminho. Jesus estava a caminho, apareceu no meio do caminho uma mulher, uma pessoa que estava há 12 anos convivendo com um fluxo de sangue. Uma mulher convivendo com 12 anos já com um fluxo de sangue na sua vida. Segundo alguns estudiosos, dizem que esta enfermidade tinha uma origem de parte uterina. Meus irmãos, a Bíblia diz que a mulher já havia gastado tudo o que tinha para conseguir ser curada. A Bíblia diz que ela já tinha passado na mão de muitos médicos, e diz a Bíblia que a sua situação ia de mal a pior. Meus queridos irmãos, quando nós vemos o quadro dessa mulher, um quadro negro, um quadro caótico, deixa-me em rápidas palavras voltar a entender, ou vos fazer entender a situação de uma pessoa que estava com fluxo de sangue. Vejamos, se nós olharmos na Bíblia, no livro de Levítico, no seu capítulo de número 20, de número 25, nós iremos no capítulo 15 de Levítico, e versículo de número 13. Olha só a situação de uma pessoa dessa forma. A Bíblia diz que quando, pois, o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação.
e lavará suas vestes, e banhará sua carne em águas vivas, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da congregação, e os dará ao sacerdote, e o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Vejamos o versículo de número 25. Escute-me, por gentileza. Também a mulher que manar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver um fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda como nos dias da sua separação. Pois bem, irmãos, uma pessoa que estava com fluxo de sangue, essa pessoa era desanexada das sinagogas, desanexada da sociedade, desanexada do convívio com os homens e com as mulheres, com as crianças. Pois bem, a Bíblia diz, irmão Divan, se ela fosse casada, provavelmente esta mulher foi casada, segundo a história, diz a história, irmãos, que se ela fosse casada, o seu esposo, ele tinha o direito de pedir o divórcio por causa da hemorragia daquela mulher, pois segundo a lei judaica, diz a história que uma pessoa dessa situação, ela tinha que ser desanexada, desconectada, tinha que ficar longe das pessoas. Diz a Bíblia que quando ela fosse curada, tinha-se que ainda contar 7 dias, e depois no 8º dia, essa mulher tinha que vir até a porta da tenda da congregação com 2 pássaros ou com 2 rolinhas, e apresentar um para expiação de pecado e o outro em forma de oferta e de gratidão a Deus. Escute, meus irmãos, o tempo máximo para esta enfermidade era de aproximadamente 7 dias, mas diz o texto, se o fluxo, aleluia, continuasse fora dos tempos da sua separação, todos os dias que essa mulher tivesse com fluxo, ela deveria ser excluída e era tida como uma mulher imunda, como uma pessoa imunda. Vejamos, olha só o problema que essa imundícia trouxe para esta mulher. Olha só o problema que esta enfermidade ocasionou na vida dela. Olha só o problema que este fluxo, aleluia, ocasionou na vida dela. Meus irmãos, é bem verdade, se eu for espiritualizar, se eu for trazer uma mensagem contemporânea, nós podemos entender que existem pessoas, às vezes, que por causa de um só elemento, de uma só crise, vem como que um imã na vida dela, sai arrastando o casamento, sai arrastando a vida espiritual, sai arrastando a igreja, sai arrastando o ministério. Tem problema, irmão, tem certo tipo de crise ou de imundícia que ocasiona uma, aleluia, enxurrada, uma tempestade na vida. Esta enfermidade veio como uma tempestade, como uma enxurrada, como uma onda do mar na vida dela. Arrastou o marido, se tivesse filho, levava os filhos, diz a Bíblia, e já tinha levado o dinheiro